Olá, bom dia a todos. Sábado, hoje, dia 24 de fevereiro de 2024. E para quem não me conhece, eu sou a Marísilda Rodolfo, do canal Marísilda Rodolfo. Também meu nome espiritual é Cigana Vidar. Também sou do canal Vidar Rudolf. E estou vindo aqui para a gente discutir um assunto que virou polêmica na semana passada, a respeito do conflito de Gaza, né? Os questionamentos, né, feitos tendo em vista que o presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil, em sua visita no Egito, segundo, né, os especuladores, ele disse algo ofensivo ao povo de Israel e que isso denegriu a imagem do povo brasileiro lá fora. Eu peço desculpa àqueles que me seguem, né, e que entendem que é necessário que nós sejamos inimigos desse atual presidente, devido às suas condições na área da política, né? Mas eu primo por falar a verdade, né? Eu não mudei de partido porque eu não tenho partido nenhum. Meu partido é o Universo. Eu não estou do lado de ninguém, porque não existe lado para alguém estar. Se existe um lado que a gente deva estar nessa vida, é o lado da espiritualidade, né? Então eu não estou no lado nem deste nem daquele, né? Eu estou sim do lado daquele ser humano que pretende mudar a sua vida para algo melhor e não viver de especulação do que esse ou aquele diz. Talvez o que eu vou até falar aqui possa ser alguma coisa que alguém discorde, achando que eu estou inventando, então vai pesquisar. Entra lá no Google, busque lá na Wikipédia, busque a história toda e tenta entender o que vem a ser esses conflitos que acontecem. Porque o presidente falou que é da semelhança entre o Holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial, né, do extermínio de judeus e os conflitos de Gaza agora, e isso parece que ele falou que foi o fim do mundo. Infelizmente, eu sou obrigada a dizer aqui que ele falou a verdade. Não é porque ele tem um passado que denigre a sua imagem para ser um político, um comandante de uma nação, que de repente a gente vai tapar os olhos e achar que tudo que esse homem fala não é verdade, é a mentira. A gente tem que ser um ser racional e buscar pela realidade da coisa. Se é um pseudo-inimigo que falou aquilo, nós vamos achar que é mentira, que ele inventou tudo aquilo, né? Ou então eu devo ser julgada como vira-casaca, que agora estou achando que o presidente atual é melhor. Não, eu estou defendendo a verdade, né? Se vocês buscarem na história, né, o conflito que entre Israel, a guerra de Israel e Hamas que aconteceu recentemente, é um conflito entre israelitas e palestinos, né, que aconteceu lá atrás, né, eles porque tem como base egípcia, uma cidade real, Gaza, né, é uma cidade egípcia, né, uma cidade real para os filisteus e o local onde morreu o herói Sansão, né? Já começa tudo aí a história. Vamos lá para trás, né? Então, Gaza é um território minúsculo, né? Minúsculo um território, mas é um dos lugares mais disputados do mundo, disputado não só pelos judeus que estão lá, mas disputado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, por todos esses países aí, Rússia, né? Que tem o poder nas mãos e acha que deve conquistar aquele povo. E o judeu, por sua vez, porque ele acha que ele é o povo escolhido por Deus,
né? Que Deus é esse que aceita que se faça guerra? Que Deus é esse que não consegue perdoar, né? Eu faço esse questionamento. Onde está o perdão disso tudo? Que vem a ser o Hamas. Hamas é um movimento de resistência que aconteceu por quê? Você sabe por que aconteceu o Hamas? Sabe por que Gaza é disputado? Né? Sabe por que essa resistência do Hamas, a resistência islâmica, aconteceu? Né? Sabe por quê? Então, é bom que nós saibamos, antes de mais nada, que 75% do povo de Israel consiste em judeus e 24% são não-judeus e árabes. E esse povo aí é massacrado pelos judeus. Então, vamos voltar lá na história. Né? Onde tudo começou? Começou lá na Suméria. No comecinho das grandes civilizações, aquela história toda que está na Bíblia lá, que vocês podem ler, que o judaísmo tomou para si e trouxe aquilo lá. Judeu não quer dizer judaísmo. Judeu é um povo que não tem nação. Ele está buscando pela nação ainda. Né? É um povo sem pátria. Tem que entender isso, está lá escrito na Wikipédia. Então vamos lá discutir com quem falou que está errado. Não venha depois dizer que sou eu que estou falando. Eu estou discutindo aqui a condição do ser humano num ser evoluído para entender as coisas, para se viver melhor. Para evoluir e não ficar acreditando aí em qualquer um, achando que ele está falando a verdade. Né? No começo da história, o que o judeu fez? Né? Vamos analisar. O judeu, ele nunca aceitou Jesus. E Jesus era um judeu. O judaísmo nunca aceitou Jesus. Nunca. Vocês podem ler lá na história e vocês vão chegar à conclusão do que eu estou falando a verdade. Está lá escrito na Bíblia, em um monte de lugar. Né? Agora vamos lá, vamos falar um pouco do Holocausto alemão. O que aconteceu? Não estou dizendo aqui também, né, querendo defender Hitler, né, porque o que aconteceu foi a maior catástrofe. Aliás, no meu entender, o maior assassinato que já aconteceu até hoje, em todos os tempos, é o assassinato de Jesus. Um ser evoluído na 24ª dimensão e que o povo, sem pensar, matou ele. Né? Não se lamenta o que eles fizeram, porque todo ano a Igreja Católica faz lá, Semana da Paixão, e sai com o corpo, Jesus lá, significando numa imagem deitada, morto, passa pela cidade toda, todo aquele blá blá blá, porque eles querem se redimir da culpa deles terem matado Jesus. Né? Vocês sabem que o Império Romano é o culpado do assassinato de Jesus. E o povo fez alguma coisa por ele? O povo judeu não fez nada. Pelo contrário, jogaram ele na mão dos seus algozes. Né? Então, por que aconteceu isso? Porque os judeus, quando eles subiram, eles achavam que eles eram o povo abençoado por Deus, o único povo escolhido. Eles achavam que poderia dominar o mundo e começou a se expandir para a Europa toda. Infelizmente ou felizmente, eles são um povo muito inteligente. Se vocês forem observar, 10% da população do mundo, é o povo mais rico do mundo, são todos judeus. 99% é judeu. Salva um que não é, mas a descendência dele também é judeu. Os controladores do mundo são judeus, descendência judaica. E eles começaram a tomar conta da Europa toda, comércio, tudo, que são um povo muito rico. Eles são ricos em cultura, em história, tendo visto que eles vieram lá de trás. O único erro deles é achar que eles são os únicos escolhidos pelo Deus do universo. Eles são escolhidos por Javé, lá, o Deus que eles inventaram, e acharam que aquele Deus escolheu eles. Por isso que eu não acredito naquele Deus. Mas eles não são escolhidos pelo Criador do universo. É isso que nós precisamos ter em mente, acabar com essas picuinhas entre povos, entre pessoas. Né? Tem que entender a verdade. Todo ser humano tem condição de aprender a verdade.
Eu não sei por que não busca e fica acreditando que se fala na TV, do que se fala um outro político ao contrário fala, né? Então, voltamos lá. Na Alemanha, na época, né, de 1945, 33, 45, os judeus, eles eram o povo mais evoluído, sim, tomavam conta da indústria, do comércio, de tudo. E, de repente, o governo alemão achou que não podia acontecer aquilo. Né? Achou que não podia e começou a exterminar. O judeu está errado, está certo? Não, está errado. Mas antes de julgar qualquer catástrofe, vocês acham que as pessoas que morrem nessas condições, né, foi por um mero acaso? Vocês acham que a pessoa que morre vítima de um tsunami, vítima de um prédio que desaba, ou de um prédio que pega fogo, né, simplesmente foi porque alguém provocou isso aí? Não existe uma parcela de culpa naquilo que foi sacrificado nesse momento? Né? Se vocês entenderem o Espiritismo, a reencarnação, o porquê nós estamos aqui, muitos espíritas sabem que eu estou falando a verdade e vai me entender. A pessoa, ela vem aqui, ela passa exatamente por aquilo que ela tinha que passar e o fim ela escolheu. Por quê? Porque ela tinha karma a cumprir. Né? Agora, o que determinou, o que deu, infelizmente, ele é um ser usado e vai pagar caro por isso também. Eu não estou dizendo que o Hitler é o bambambam, que ele está certo. Não. Ele está completamente errado e vai pagar por isso tudo. Já deve até estar pagando. Mas e a parcela de culpa daqueles que foram vítimas daquela situação lá? Que tipo de dívida, né, um ser precisa pagar para ele ter que morrer numa situação dessa? Porque o conflito antissemítico que aconteceu lá no extermínio da Alemanha, ele na verdade, ele foi uma catástrofe inconcebível para o ser humano. As pessoas, elas foram humilhadas, elas morreram assim em câmara de gás, né? Mas é diferente esse tipo de crime do que está acontecendo lá agora na Ucrânia. É diferente do que aconteceu, né, quando Guevara participou das guerrilhas. É diferente do que aconteceu aqui no Brasil, quando a turma fala que houve um golpe em 64, houve uma revolução e que morreram muita gente, que morreram civis, militares. Só os militares são culpados. O problema é o seguinte, que existem as consequências. Né? Esse povo, quando ele decide, um líder de uma nação, quando ele decide se envolver numa guerra, ele está simplesmente fazendo valer o ego dele. Ele não está nem preocupado se vai morrer criança, se vai morrer idoso, animais, se vai prejudicar esse, prejudicar aquele. Ele simplesmente pega a família dele, coloca no lugar de segurança e manda ver, dar ordem para exterminar todo o resto. Por que isso acontece? O Espiritismo explica. Então vamos lá ver. E essa mesma situação, por que formou o Hamas? O Hamas, né, antigamente, lá quando houve essa história aí dos judeus que foram expulsos, que conseguiram se salvar, né, e foram refugiados lá do extermínio alemão, eles voltaram para Israel. E hoje eles ocupam, né, lugares de destaque, os 200 centros urbanos localizados em lugares históricos e antigos, porque eles acham que aquele lugar é deles. Eles são o povo abençoado, o povo escolhido por Deus. Então, o que eles fazem lá? Sacrificam os demais, que eles querem para eles a qualquer preço. Agora, se eles que criaram, escreveram o Pentateuco, aquele Deus do universo, lá, o que era para eles fazerem? Não, vamos perdoar esse povo. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles não sabem, porque eles estão indo contra Deus. Deus diz que nós somos, eles não aceitam. Mas não,
Eles estão brigando por isso, eles estão lutando pelo ego. O judeu é um povo inteligente e complicado, porque eles se reúnem entre si, eles não aceitam que outras etnias se misturem com eles. É preciso estudar tudo isso para entender, né? Isso tem que ser entendido. E aquela região ali, Egito, Palestina, tudo, no começo, quando o judaísmo começou com aquela baboseira lá de Javé, anjo, Deus, aquela história toda lá, né? Que Moisés tirou o povo do Egito. O povo foi para o Egito porque não tinha o que comer onde eles estavam. O Egito, na época, estava em ascensão e propiciou para eles emprego, tudo. Se eles ficaram porque o homem se acomoda. O homem ele tem por bem se acomodar naquilo e não fazer nada por ele próprio. Foi isso que aconteceu. Né? Então eles trabalhavam que nos trabalhos pesados. É como muita gente sai daqui, vai para outros países, se sujeita a trabalhar de trabalhos de 14 horas por dia, trabalhos pesados, para não ficar no país onde eles estão. Isso vem acontecendo desde lá de trás. É preciso que nós entendamos isso. Então esse conflito existe por isso desde esse tempo. E tudo acontece ali naquele território minúsculo de Gaza. Né? Então o que aconteceu? Surgiu o Maomé, né? Maomé lá do califado, só que tinha também o califado árabe. Os seguidores de Maomé achavam que o líder que fosse governar aquela região tinha que ser um profeta, como ele era um profeta, um simples pastor de ovelhas. Né? E o califado acha que não, acha que tem que ser um militar que traga com pulso, porque a religião ela não processa da maneira adequada. Aliás, não se deve misturar as coisas. Mas tendo em vista que o Deus eles inventaram, o Deus que invadia terras, né, que matava um monte de gente, que castigava isso, castigava aquele, esse Deus permite, mas o Criador do universo não permite isso. É isso que eu queria que vocês entendessem. Que está tudo errado. Né? Está tudo errado. Como existe só uma nação que é um povo escolhido, aonde que o universo vai fazer isso? Acontece que o homem ele acha que ele é o único todo-poderoso no universo. Nós não somos os únicos poderosos do universo. Não existe uma nação que ela seja única. Nós somos seres humanos, tá? Encarnados, nós somos espíritos criados pelo Criador. Na condição de desencarnados, vivemos em toda a galáxia, em outros planetas, em outras estrelas, em outras dimensões, e na condição de encarnado, para podermos aguentar essa energia pesada que existe aqui no planeta Terra, esse corpo foi criado para isso. É por isso que nós estamos aqui. Não é simplesmente que o Criador um dia lá, ele fez o mundo todo no último dele e falou, poxa, eu tenho que botar um homem aqui para fazer as coisas, e foi lá e criou o homem. Não foi para isso, não. Tá? Isso nem aconteceu como as pessoas dizem, como está escrito na Bíblia. Vão buscar lá dentro do... Leia, medite, busque dentro do seu registro akáshico das encarnações que você já vem vindo. E se por um acaso você é um espírito pela primeira encarnação aqui no planeta Terra, busque pelos seus ancestrais. Vai ver a história de todos eles. Meus familiares alemães vieram da Alemanha fugindo da guerra. Alemão judeu. Vieram parar aqui no Brasil. Quantos não saíram? Só que os que foram, retornaram, né, para Israel, né, o povo escolhido por Deus, segundo eles querem brigar para aquele espaço só para eles. Sacrificavam o restante, por isso que surgiu o Hamas. O Hamas, ele é um grupo de educação. Né? Qual o objetivo? Hamas é um movimento de resistência islâmica fundado em 1987, criado por uma irmandade muçulmana na Palestina, com objetivo filantrópico e educativo, para atenuar as misérias causadas
aos pobres, para lutar pela pobreza. O Hamas foi criado com o objetivo de lutar militarmente contra Israel, ou seja, contra os judeus. Entenderam a semelhança? A semelhança com o Holocausto? Tá? Os alemães estavam lutando contra os judeus, né? Numa situação antissemítica, o ódio pelos judeus por eles serem mais inteligentes, porque na verdade, né, o ser humano ele não aceita que o outro seja mais inteligente do que ele, que o outro entenda mais do que ele. Eu tenho certeza que muita gente vai me criticar pra caramba, vão mandar mensagem pra mim. Se não tirarem o meu canal do ar, não digo nada por isso. Mas eu me comprometi com a verdade, de dizer a verdade. Então, o presidente do Brasil, ele falou essa semelhança, aplaudo ele. Ele falou uma verdade, só que ele deveria se conter e pensar melhor antes de ir falar isso lá na terra deles, no Egito. Que se ele tivesse falado aqui no Brasil, seria diferente. Ele peca por isso, esse presidente ele peca por isso, porque ele pensa e ele fala, e às vezes ele fala coisas que não devia. Essa é a realidade da coisa. Mas é a mesma coisa. O assunto que vem trazendo esses conflitos é o mesmo. É o ego acirrado do judeu. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma live a respeito de Einstein. Einstein de descendência judaica, alemão de descendência judaica. E ele falava, Deus, o Criador do Universo, ele não joga com dados. Ele não conversa com dados. O que quer dizer isso? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Entendeu? A ciência falando. O cientista falando. Não é um religioso, é um cientista falando. Né? Então, a gente precisa parar de ficar criticando esse e defendendo aquele. Não compete a nós. De que adianta o povo todo ficar se degladiando que o Bolsonaro não fez isso, não fez aquilo, foi imoral e ilegal? Né? Que ele, para o quê? Para justificar que ele se iguala ao atual, todos são iguais. Todos cometeram os mesmos erros. O que o pessoal tem que entender é que quando acaba a eleição, todos eles sentam numa mesa, né, para discutir o que eles vão ganhar com aquilo e divide. Você cuida desse setor, você cuida desse outro, você cuida. E a teoria das tesouras, vocês já esqueceram disso? Vocês já esqueceram disso? Né? Tá tudo errado. Agora a gente vai abaixar a cabeça e vai continuar aceitando isso? Claro que não. Nós temos que evitar os conflitos, mas nós precisamos fazer o quê? Evoluir. Evoluir. A partir do momento que cada ser humano passar a entender o que realmente está acontecendo à sua volta, quer seja no meio político ou no meio religioso, quer seja na sua família ou na sociedade, num contexto geral, ele começar a agir diferente e passar para aqueles que estão próximos de ti aquilo que ele está aprendendo, isso muda. Isso vai mudar. Porque ele vai pensar duas vezes na hora dele participar de um pleito eleitoreiro, em quem ele vai votar, quem terá mais condições para ir em busca da solução de problemas. É por isso que o ser humano precisa evoluir. Ele não precisa evoluir simplesmente para ele vir aqui, né, como eu estou fazendo, ficar fazendo live, querendo impor a minha verdade. Essa é a minha verdade. Né? Eu quero ser uma pessoa transparente. Eu me comprometi com a espiritualidade que me orienta naquilo que eu devo falar, naquilo que eu devo fazer, né? A ser autêntica. Porque pessoas camufladas por aí com um monte de ideias copiadas de outras pessoas está cheio, eu não. Eu estou buscando dentro de mim, dentro daquilo que eu vejo escrito. Depois eu faço uma meditação, eu peço orientação para a espiritualidade, é isso mesmo? É isso mesmo que eu estou entendendo? O que eu preciso mudar? E na hora que eu sento, por exemplo, aqui para falar alguma coisa, não sou eu que falo. São os meus mentores que falam por mim.
né? Eu sou um ser humano simples, qualquer, em busca do conhecimento. A única diferença é que eu me abro para a espiritualidade. A única diferença é que eu me entrego para ser luz e caminhar na luz e levar um pouco de conhecimento a quem tiver interesse. É isso que eu faço. Eu peço desculpas, né, de ter que entrar nos lares de pessoas amigas para dizer esse tipo de coisa. Mas é a realidade. É a realidade. Nós precisamos parar de ficar fomentando os conflitos para que, inclusive em certos países, aconteça até guerras, né? Por conta de conflitos entre os seres humanos. É preciso que nós atentemos para isso. Nós somos seres que estamos todos num planeta buscando pela mesma coisa. Ninguém está aqui para dizer eu sou melhor do que esse, sou melhor do que aquele. Não, ninguém está aqui para isso, não. Aliás, o Criador nem vê isso. O Criador, ele é lamentável, mas é muito simplista uma pessoa achar que Deus, o Criador do Universo, ele criou o ser humano aqui e a hora que o ser humano precisar, faz uma oração e ele vai atender. Gente, isso é muito simplista. Isso é muito... Jesus veio ensinar isso. Ele veio e disse, olha, existe muita morada na casa do meu Pai. Deus, o Criador, está dentro de cada um de vocês. Analise os fatos, analise as situações. Imagine aqueles seguidores de Jesus. Pergunta, qual seria a atitude de Jesus mediante tudo isso que aconteceu? Como ele agiria? O que ele faria? Ele ficaria lá fazendo fofoquinha, reunindo com esse, com aquele, dizendo, o presidente é humilhante, ele roubou isso, roubou aquilo. Outro que saiu, poxa, a vida ele fez igual, eu roubou também. Ele ficaria fazendo isso? Claro que não. Ele simplesmente falava, você nunca pecou? Como ele falou para aquele cara, quem não tiver pecado algum, atira a primeira pedra. Enquanto o ser humano conviver com essa mentalidade que a religiosidade implantou na cabeça do ser humano, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter guerras entre os seres humanos. A disputa por terras, a disputa pelo poder, não tem nada a ver com o divino. Ela faz parte do ego das pessoas que está doente. O ser humano, ele está doente. Ele está deixando se levar pelo ego, pelo poder. Na disputa de permanecer quem é o melhor. Isso é doentio. Isso provoca doença. Isso deixa rastros na sociedade, na humanidade toda. Torna o planeta um local inapropriado para se viver. Uma boa tarde a todos. Obrigado para aqueles que assistiram, vão assistir. Aliás, entre nas minhas páginas, dá um like ou dislike, faça comentários. Eu não gostei do que você falou, porque não é nada disso. Ou dá o like, achei legal, vou buscar, vou estudar. Compartilhe para o patriota, Os patriotas precisam disso. Olha a minha bandeira lá atrás, eu sou patriota. Tenho o maior orgulho em ser brasileira. Infelizmente, eu vejo a minha nação se deteriorando, inclusive na mão de patriotas. Isso é muito triste. Mas eu entendo, porque no fato de ser patriota não quer dizer que você evoluiu. Existem muitos patriotas aí que queriam que o militar entrasse lá no Congresso, matasse todo mundo e apoderasse daquilo lá. As coisas não devem acontecer assim. Principalmente se você é um ser humano consciente da realidade das coisas e que você segue realmente o ensinamento do Mestre Jesus que esteve aqui e veio ensinar isso. Ele falava isso quando as pessoas falavam para ele, mas o César está cobrando juros. Ele falou, quem criou a moeda? César. Dá a César o que é de César. A revolta maior daquele povo é que Jesus ele não veio fazer guerra. Começa aí a história.
Ele fez ele era até uma pessoa tranquila. O espírita, né? Quem é espírita, leia lá o livro Eu, Barrabás. É um livro mediúnico que ele foi psicografado e conta, né, a história do Barrabás, contando como é que aconteceu naquela época. Busque para ler isso aí, né? Busca isso para ver. E vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Tá bom? Um bom sábado para todos, um bom final de semana. E estamos aí estudando, ouvindo e trazendo coisas aqui para todos vocês.